Fala galera, Raposa TV Play aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Cruzeiro, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ronaldo fracassa com Valladolid e vira alvo de onda de críticas e protestos. Se a situação do Cruzeiro não é das melhores no Brasileirão, competição a qual ocupa a 12ª colocação e não vence há 8 rodadas, ainda mais problemática é a situação de Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, com o Valladolid, outro clube em que é mandatário. O clube empatou em 1-1 no último domingo 10, e também vive uma sequência ruim, já que venceu apenas um dos seus últimos 5 jogos da segunda divisão espanhola. O clube comandado por Ronaldo sofreu seu segundo rebaixamento em 5 anos que está sob o comando do ex-jogador brasileiro, e atualmente é o 17º colocado entre os 22 clubes que disputam a segunda divisão do campeonato espanhol. A situação gerou uma onda de críticas e protestos por parte da torcida. No dia do jogo, os torcedores gritavam cântico e estenderam faixas que pediam a saída de Ronaldo e do técnico Paulo Pesolano. Ronaldo P, onde está o dinheiro? Gritavam os torcedores que também estenderam uma grande faixa de protesto. 5 anos de mentiras à beira do abismo. Basta já! Além dos resultados abaixo do esperado, a torcida também reclama da mudança do escudo do time e da gestão de Ronaldo que faturou 38 milhões de euros, 202 milhões de reais em vendas de jogadores na última janela e investiu apenas 4,5 milhões de euros, 24 milhões de reais, em contratações além da demissão do diretor Fran Sanches, que era querido pela torcida, mas foi demitido por discordâncias com a administração. Problemas ofensivos. Zé Ricardo terá que reverter situação do setor ofensivo do Cruzeiro para os próximos jogos. O Cruzeiro começou bem a temporada no seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, mas foi caindo de produção ao longo da competição e então a diretoria resolveu demitir Pepa e contratar Zé Ricardo. O novo treinador terá que ajustar bastante coisa em tão pouco tempo para o Cabuloso não correr o risco de ser rebaixado. Com um desempenho negativo ofensivamente falando, já que o Cruzeiro marcou apenas um gol nos últimos 5 jogos. Zé Ricardo focará principalmente em melhorar o setor ofensivo para que a equipe celeste volte a vencer as suas partidas e subir de posição na tabela do Brasileirão. Assim como na vida, a gente precisa ter confiança para executar. Primeiro momento é tentar entender os motivos. Isso a gente está fazendo. Os dados que o Cruzeiro propõe indicam que a gente cria bastante, a dificuldade maior não é criar, mas finalizar. Finalização talvez seja um pouquinho mais de confiança, tranquilidade, porque o momento nos empurra para uma certa intranquilidade. É isso que a gente precisa restabelecer num primeiro momento, trabalhar a confiança deles, disse o treinador. A equipe mineira voltará a campo na próxima quinta-feira, 14 às 19 horas de Brasília. O Cruzeiro irá visitar o Santos, em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Cabuloso soma 26 pontos e está na 12ª colocação, já o Peixe tem 21 pontos somados e ocupa a 17ª posição. Não merecia passar por isso, Pesolano sofre na Espanha e situação conturbada chega voando ao Cruzeiro. Na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a campo contra o Santos, fora de casa, na próxima quinta-feira, 14 às 19 horas. No momento, o time celeste está na 12ª colocação com 26 pontos conquistados em 22 jogos disputados pela Liga Nacional. O Cruzeiro tem como seu grande foco fazer uma boa reta final do Brasileirão. A equipe celeste está se aproximando da zona de rebaixamento e tem uma longa sequência de jogos sem vencer. Com isso, tem como seu grande foco se afastar do Z4. Um nome querido e muito identificado com a torcida celeste está passando por uma situação bem problemática. O treinador Paulo Pesolano, que foi o responsável por comandar o Cruzeiro no retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro, vive um momento bem delicado no Real Valladolid da Espanha. De acordo com informações repercutidas pela equipe de reportagem da Rádio Itatiaia, o treinador uruguaio que deixou o time mineiro rumo ao clube espanhol, lembrando que ambos são comandados por Ronaldo Fenômeno. O comandante vem sendo alvo de muitas críticas e no último domingo 10, ele foi cobrado por torcedores. No momento pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid ocupa a 17ª colocação da competição com apenas 4 pontos em 5 jogos disputados. A equipe soma apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Mandou o papo no ao vivo. Ex-cruzeirense companheiro de Arrascaeta põe a boca no trombone e fala o que pensa sobre o uruguaio. O Arrascaeta teve passagem pelo Cruzeiro antes de seguir destino para o Flamengo. O jogador fez história com a camisa celeste e conquistou títulos com a Raposa, como a Copa do Brasil de 2018, sendo um dos principais destaques da equipe na conquista. Depois ficou marcado ao ser convocado pelo Uruguai, onde marcou o gol do título. Com um bom desempenho com a camisa cruzeirense, Arrasca é sempre lembrado tanto pela torcida quanto por ex-companheiros de equipe, como exemplo Rafael Sobis, que deu entrevista ao Charla Podcast. O ex-jogador atuou com o uruguaio e rasgou elogios ao atual jogador do Flamengo. Arrasca no Cruzeiro era tímido mesmo. O que o Rio faz com as pessoas, né? Risos. Ele era super tímido. Esse cara joga muita bola. Poderia ser brasileiro, né? O que esse gringo fazia nos treinos?
se ele fizesse no jogo o que fazia nos treinos. Tinha dias que ele tirava os caras pra abobado. No jogo é mais difícil de fazer por conta da pressão, as obrigações. E tem estrela, né? Porque a bola sempre sobrava para ele. Arrascaeta é um craque. De Arrascaeta é um dos principais jogadores da equipe do Flamengo, e também é considerado um dos melhores jogadores que atuam no futebol brasileiro. No momento, o camisa 14 passa por tratamento intensivo e tenta se recuperar da lesão, para estar recuperado para os jogos das finais da Copa do Brasil. Oscar entra na mira de clube brasileiro e pode ser a maior contratação do Brasil em 2024. O meia Oscar, de 32 anos de idade e ex-São Paulo, Internacional e Chelsea, atualmente jogando pelo Xangai FC na China, pode ser a grande surpresa do futebol brasileiro em 2024, quando a nova janela de transferência se abre no futebol nacional. A informação foi confirmada pelo presidente de um grande clube. Oscar, com 32 anos de idade, atua no futebol chinês desde 2017, quando, em alta, deixou o Chelsea da Inglaterra, para se tornar um dos atletas mais bem pagos do futebol mundial. Ele possui contrato com o Xangai FC até julho de 2024, o que significa que estará livre para assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Na temporada passada, Oscar chegou a ficar muito perto do Flamengo. O camisa 8 deu seu sinal de ok para jogar no gigante carioca e demonstrou estar disposto a fazer história no clube. No entanto, um acordo não se concretizou devido ao fato de o clube chinês não ter liberado o jogador de última hora. Oscar pode estar chegando no Cruzeiro em 2024, durante a próxima janela de transferências do futebol brasileiro. O interesse foi confirmado pelo presidente do clube. É importante tomar cuidado com as palavras para não iludir o torcedor, mas o Oscar sabe do nosso interesse por ele, e havendo possibilidade, seria fantástico contar com o atleta no clube, disse. Com as cores do Inter, Oscar soma 19 jogos em 70 jogos disputados. Contratado pelo Cruzeiro para o lugar de Pepa, o treinador Zé Ricardo segue preparando o time do Alviceleste no CT da Toca da Raposa para sua estreia contra o Santos, na próxima quinta-feira, 14 às 19 horas de Brasília, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. É um confronto direto contra o rebaixamento. Com o objetivo de se manter na Série A, o Cabuloso aparece na 12ª colocação com 26 pontos, e não vence há 8 jogos na competição nacional. O Santos, por sua vez, está em 17º lugar, com 21 pontos. Por isso a importância do clube mineiro conseguir um resultado positivo jogando fora de casa e o adversário de quinta-feira, 14, tem um ponto fraco que o time de Zé Ricardo pode aproveitar. Na zona do rebaixamento do Brasileirão, o Santos tem a terceira pior defesa da competição, com 36 gols sofridos. Já o Cruzeiro possui um ataque pouco efetivo, com apenas 20 gols marcados. Uma das missões de Zé Ricardo no Cabuloso é melhorar o aproveitamento ofensivo do time mineiro e o jogo contra o Peixe é uma grande oportunidade de voltar a balanças às redes, tendo em vista a fragilidade defensiva do adversário. E você, torcedor, o que acha de Oscar no Cruzeiro? Deixe sua opinião nos comentários.